E é engraçado que a gente sempre fala que a gente tem que diminuir o escopo e o tamanho do Estado, a gente tem que trazer o Estado para mais perto, a gente tem falado bastante de descentralização política, e a gente vê que, perdão, a maioria dos xerifes, né, e o xerife nos Estados Unidos, é importante a gente lembrar que o xerife é um cargo eleito, né, então é um cargo, entre aspas não, é um cargo político, ele tem que estar dentro da polícia e tal, mas ele é um cargo eleito, então ah, ele se deu bastante essa oposição a essas leis tirânicas dos lockdowns, se deu sempre em cidades pequenas, fora dos centros grandes urbanos. Então, a gente até vê, então, assim, quando esse xerife estava mais perto da população e ele via o tiozinho da cafeteria, a tiazinha da loja de roupas, ela via todas essas pessoas perdendo o seu sustento, perdendo a sua liberdade, são os amigos dele, são as pessoas que ele conhece. Ele está mais perto do indivíduo. Enquanto a gente vê o xerife de Los Angeles, sei lá, quase 20 milhões de pessoas lá, o cara tá longe de todo mundo, ele tá afastado. Ele tá isolado, ele é simplesmente um burocrata lá em cima, ele é um político, ele deixa de ser também alguém que está trabalhando no dia a dia. Quando a gente está falando que ele está executando, o chefe da polícia, ele não está executando nada. Ele está lá em cima, lá em cima. Ele tem, assim, não sei qual que é a força de homens da polícia de Los Angeles, mas com certeza é nas centenas de milhares. Então, como que, quando que a gente vê o indivíduo batendo no peito? A gente vê nessas situações mais próximas da população. E aqui também é importante trazer que a gente passa num momento de corrupção total da linguagem. Né? Acho que a gente teve um episódio atrás que a gente falou assim: a corrupção da definição do que é inflação faz com que as pessoas não entendam o que seja inflação. Quando a gente começa a tratar a inflação como o aumento de preço e não uma causa do processo inflacionário, que é o aumento da quantidade de dinheiro total na economia, a gente perde a relação causal, perde a capacidade de pensar sobre. Não que a gente perca a capacidade, mas dificulta o raciocínio da maioria das pessoas. E no caso da polícia, eu acho que tem algo a ver aqui totalmente com a corrupção, inclusive do nome da polícia. A polícia foi durante muito tempo, principalmente quem gosta de filme, olha lá, o xerife do oeste americano e tal. Eles são chamados, em muitos casos, não em todos, mas em muitos casos, de peace officers. Né? Então, oficiais do mantenimento da paz no local. Esse é o mandato dele. Enquanto hoje em dia, a polícia, em geral, na maioria das cidades do mundo, né, a polícia é tida como law enforcement. Né? Então, alguém que imponha a lei. E a lei também é outra coisa que foi corrompida. Então, a lei hoje em dia é vista como mandatos estatais coercitivos, frutos do direito positivo 100%. Então, a lei deixa de ser lei, ela vira um mandato coercitivo. E a polícia, em vez de ter o mandato de manter a paz no lugar, ela acaba tendo o mandato de impor esse mandato coercitivo. E esse mandato coercitivo que é imposto, muitas vezes, como a gente viu na era dos lockdowns muito fortes, como a gente vê ainda no dia a dia da população, ela perde o norte, a estrela dela que guia, que dá o caminho para ela. Então a estrela norte dela que mostra o caminho, ela perdeu. Então ela se corrompe também. Então, lógico, o policial que está no âmbito menor, na cidade pequena, ele mantém um pouco mais dessa tradição. Até porque ele tá sujeito às ferramentas de governança do... Cara, o vizinho dele vai xingar ele no dia seguinte. O outro, o chefe de polícia de Los Angeles, sei lá, o cara mora em Beverly Hills. Então, ele tá super distante do resto da população. Então, gera essa desconexão total, Samuel. Acho que essa corrupção da função da polícia, até do nome, eu acho que ela é central no entendimento do que a polícia virou hoje em dia.